Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltando aqui ao canal, em nome do Senhor Jesus, com essa palavra maravilhosa para o nosso coração, se encontra em Jeremias 39. Nós vamos estar falando aqui do rei Zedequias, como ele se afastou, do Senhor e levou todo um povo a perecer. Então, a gente vai ver que na época Jeremias era o profeta daquele lugar. O Senhor confiou a Jeremias a estar falando através de Jeremias. E todos sabiam ali que Jeremias era a boca de Deus ali naquele lugar. E Zedequias, ele se afasta do Senhor. E quando ele se afasta do Senhor, ele não quer mais ouvir Jeremias. Então Jeremias, ele tenta convencer Zedequias a se consertar com Deus, porque toda aquela nação já estava corrompida pelo pecado, já estava corrompida pela idolatria. E ali Jeremias, ele tenta trazer Zedequias novamente para a presença do Senhor. Só que Zedequias, ele se recusa a ouvir Jeremias. Ele se recusa a ouvir a voz de Deus. E por ele se recusar a ouvir a voz de Deus, nós vamos ver aqui nessa palavra que Deus, ele permite, Nabucodonosor entrar em Jerusalém, E ali, quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ali houve um massacre, porque Nabucodonosor, ele era um rei muito sucedido, ele era um rei muito poderoso naquela época. E Nabucodonosor, a gente vai ver aqui nessa palavra, que nos diz assim no versículo 2, no capítulo 2, capítulo 39 do versículo 2, que a gente vai ver que Nabucodonosor achou uma brecha na cidade e ele entrou. Os príncipes, da Babilônia entrou. E quando eles entram ali, a gente vai ver que Zedequias, ele fica sabendo que os príncipes, da Babilônia entraram ali em Jerusalém. E quando Zedequias fica sabendo, Zedequias, ele foge. Só que do outro lado, tinha um outro povo que também estava querendo guerra com Jerusalém, que eram os caldeus, E ali, os caldeus, eles ali atacam Zedequias e matam Zedequias. E ali, os príncipes da Babilônia, eles invadem Jerusalém. Quando eles invadem Jerusalém, misericórdia. Quando eles invadem Jerusalém, ali houve um massacre. E a gente vai ver que o soldado, o chefe da guarda, que era Nabuzaradã, ele separa as pessoas. Ele separa aqueles bem-sucedidos, ele leva para servir a Babilônia, Leva lá como cativos ali para a Babilônia. E a gente vai ver aqui que aqueles mais pobres, que ele via que não ia servir a Babilônia, ele deixou na cidade. E ele ainda deu, as terras, os campos, daqueles que eram bem-sucedidos ali na Babilônia, ele deu para aqueles que eram mais pobres, Então, o que eu vejo nessa palavra? Tem 2 pontos que me chamou muita atenção nessa palavra. É quando a palavra diz assim, que os príncipes da Babilônia, eles acharam uma brecha e entraram na cidade. Isso me chamou muita atenção, que muitas das vezes passamos por situações em nossas vidas e ficamos nos perguntando, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas muitas das vezes são as brechas
que nós mesmos estamos abrindo para que o inimigo entre para bagunçar a nossa vida financeira, sentimental, familiar, emocional, né? E ali, aqui vai dizer que ali eles acharam essa brecha e entraram. Então isso me trouxe um despertamento para a minha vida e vai trazer para a sua vida também. Porque é tempo, né? É tempo de fecharmos todas as brechas, para que o inimigo não venha ter essa legalidade de entrar para bagunçar a nossa vida, né? Então é tempo, vamos ver aonde temos abertos brecha, né? Para que o inimigo tenha essa legalidade de entrar. É tempo de fechar as brechas. E essa brecha ela só foi aberta porque Zedequias, ele se afastou do Senhor. Ele não quis ouvir ao Senhor. Então, quando alguém se afasta do Senhor, no meu bom entendimento, quando alguém se afasta do Senhor, né? Então tá mandando recado para Deus que não precisa de Deus, não precisa ser guardado, né, por Deus. Que a palavra de Deus mesmo, ela nos ensina lá no Salmo 91 que o Senhor dá ordem a seus anjos para nos guardar de todos os mal. Então aqui vem um ponto, né, de interrogação. Por que Deus não guardou o povo dele? Por que Deus não guardou? Por quê? Porque ali houve um afastamento. Ali o povo se afastou do Senhor. Então, dá a entender que ali o rei Zedequias estava mandando um recado para o céu, para Deus. Não, ele não precisa ser guardado. Ele não precisa do Senhor. Ele estava ali confiando nos homens dele, no poder dele. Mas foi aí que ele abriu a brecha. Porque quando nós somos guardados pelo Senhor, o inimigo, ele não tem esse poder para entrar em nossas vidas. Mas quando nós se afastamos da presença do Senhor, nós estamos dando legalidade para que o inimigo entre e bagunce com a nossa vida. E ainda assim Deus foi misericordioso para com aquele povo. Que muito daquele povo o Senhor guardou, o Senhor não deixou que fosse tocado. Eu acredito que aquele povo que o Senhor guardou, que aquele povo que Deus não permitiu que fosse tocado, era uma parte do povo ainda que era temente a Deus. Eu acredito nisso. Uma parte daquele povo que ainda era temente a Deus, ali Deus guardou. Até essa parte do povo ali que já estava corrompida, foram consumidos pela espada. Porque aqui nos adverte que Jeremias, ele fala, né? Ele fala com o povo, ele dá recado, né? Para o homem daquela cidade. Houve um homem ali, qual Jeremias se levantou e deu o recado, né? Para que ele não preocupasse, que Deus não ia deixar, que ele fosse consumido pelas espadas. Então ali eu acredito que era uma parte do povo que ainda era temente a Deus. E ali Deus guardou. Uns Deus levou para a Babilônia. E ali Deus guardou na Babilônia, como Daniel foi ali para a Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e assim sucessivamente muitos outros. Foram para a Babilônia, serviu o rei na Babilônia, mas estava guardado por Deus. Outros, que eu acredito também que era temente a Deus, mas eram pobres de condições financeiras, não de condições espiritual, porque o Senhor guardou. Então Deus ainda fez que eles fossem bondosos com eles. Porque aqueles que eles levaram, aqueles que eram bem-sucedidos, que eles levaram para a Babilônia, deixaram suas casas, seus campos. E aqueles que ficaram, que eram pobres, né? Eles herdaram a riqueza daqueles que saíram. Olha o cuidado de Deus para aqueles que estavam sendo temente ao Senhor. Então Deus tem a sua maneira de trabalhar em nossas vidas.
E muitas das vezes não entendemos o trabalhar do Senhor. Mas Ele tem a maneira dele de trabalhar. E acredito que aqueles que se afastaram do Senhor, aqueles pereceram pela espada de Nabucodonosor, dos príncipes da Babilônia, do exército da Babilônia, porque ali não tinha uma proteção divina sobre a vida daqueles. Eram pessoas corrompidas, eram pessoas, corrompidas pela idolatria, pelo pecado. Então Deus não tinha mais ligação nenhuma com aqueles. Então muitas das vezes a gente vê situações acontecendo neste mundo com pessoas, nós não sabemos. Nós não sabemos a vida das pessoas como é que tá com Deus. O porquê Deus permitiu certas situações. Que possamos nos consertar cada dia mais com o Senhor. Para que esse cuidado de Deus com a nossa vida cresça sobre nós. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique em nossos corações nesta manhã. Uma palavra de despertamento para nossas vidas. Em nome de Jesus. E que a cada dia possamos crescer com o Senhor. Que cada dia possamos amadurecer na presença do Senhor. Buscando, exaltando o nome dEle. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Vamos deixar aqui uma intercessão no altar do Senhor pelas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, passando aqui para te adorar, para exaltar, para bendizer o teu santo e glorioso nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, qual o Senhor nos dá esta manhã, uma palavra de despertamento para nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a viver com o Senhor. Obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer, Pai, em tudo que o Senhor tem feito. Agradecer pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Agradecer pelos nossos familiares. Quero agradecer por estas pessoas que estão inscritas neste canal. Pai, eu agradeço, Pai, a vida de cada um, que o Senhor possa estar entrando, Senhor, nestas vidas, sobre estes lares, sobre estas famílias, sobre estas parentelas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do Senhor para todo sempre. Obrigado, meu Senhor, porque em ti toda honra, glória e poder seja dada a ti no céu e seja dada a ti sobre a terra. Pai, obrigada, Pai, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação na vida destes, Pai, que estão aqui confiando no Senhor, assistindo este vídeo, Senhor. Pai, louvado, exaltado é o teu nome, que o seu nome venha a ser exaltado, que o seu nome venha a ser glorificado através deste canal, que pessoas, Pai, venha cada dia, em nome do Senhor Jesus, Pai, buscar a tua presença, a tua essência, de se render aos teus pés, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque vemos aqui, Pai amado, que estamos vivendo um tempo, Pai, um tempo de Zedequias, vendo a nossa nação se afastar do Senhor, vendo uma nação idólatra, Pai.
Quantas pessoas, Pai, têm se afastado do Senhor? Quantas pessoas, Pai, estão vivendo na idolatria? Quantas pessoas, Pai, que nasceram no Teu Evangelho, Teu conhecedor da Tua palavra, mas se afastaram dos Teus caminhos por conta de lutas, por conta de brechas, por conta, Pai, das coisas, das maravilhas deste mundo. Mas o Senhor é fiel para resgatar cada um destes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós confiamos no Senhor. Queremos, Pai amado, um Brasil melhor. Queremos, Pai amado, uma nação melhor. Pai, e eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo o convença o Teu povo, a Tua nação, Pai, do certo e do errado. Não deixa, Pai, que o espírito do engano habite sobre a nossa nação, habite sobre o nosso Brasil, mas o Senhor é misericordioso para com o nosso povo, para com a nossa nação. Pai, coloco diante do Teu altar nossas crianças, cuida das nossas crianças. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus falso ensinamento contra nossas crianças, mas que o Senhor, Pai, permaneça em frente, Pai, das nossas escolas, dos nossos ensinos, das nossas crianças, para a honra e a glória do nome do Senhor, para que, Pai amado, a educação não venha dar legalidade, Pai, para falso ensinamento, Pai, para a vida das nossas crianças, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe este canal, abençoe, Pai querido, Pai amado, cada inscrito neste canal, abençoe aonde, Pai, a minha voz chegar, que o Teu Espírito Santo chegue, Pai, ensinando, edificando vidas para a honra e glória do nome do Senhor. E assim é que eu te peço, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta paz, muito obrigado por essa oportunidade de levar a Tua palavra em nome de Jesus. E fica conosco, que as bênçãos do céu, Pai, chegue sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossa vida financeira, sentimental, espiritual, familiar, em nome do Senhor Jesus, que possamos fechar todas as brechas, Pai, que caia por terra todo o plano do inimigo contra nossas vidas e que sejamos, Pai, guardado e lavado pelo Teu santo nome, Santo Espírito, porque é o Senhor que dá ordem aos Teus anjos para nos guardar, para nos proteger do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Muito obrigado e que Jesus abençoe cada um de vocês que vai assistir esse vídeo. Eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha, leve essa oração, essa palavra para pessoas que estão precisando nesse momento de uma palavra de conforto, de uma palavra de alerta para a sua alma. Em nome do Senhor Jesus, seja o canal de Deus, faz o ID do Senhor juntamente comigo. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, seu ministério. E aonde haver uma pessoa enferma, que o Senhor vai encontrar essa pessoa com as suas mãos santa e toda poderosa, derramando cura sobre a vida delas, em nome de Jesus. E muito obrigado.